Nós iniciamos aqui o nosso estudo da nossa Revista Espírita. Nós estamos no mês de junho de 1800. Vou aumentar aqui tudo, acho que o problema é aqui. Mês de julho de 1861. Só um instantinho aqui para acertar a nossa configuração. Prontinho. Quando eu confiro antes de entrar no estudo, o som está normal. Quando eu acho que não precisa, aí ele está abaixo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, Revista Espírita, mês de julho de 1861, nós vamos aqui para o artigo Uma Aparição Providencial, e depois também, né, se nós conseguirmos avançar até lá, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Nós iniciamos esse mês de julho, Kardec trazendo para nós aqui ensaio sobre a teoria da alucinação. Então foi aquele artigo que nós desenvolvemos em 2 encontros, falando aqui sobre o que vem a ser a alucinação, que era a justificativa geralmente apresentada para aqueles que traziam essa experiência da visão de um espírito. Então, se é uma alucinação, se é fruto da imaginação. E depois aqui Kardec conclui esse artigo tão interessante, trazendo para nós alguns casos, de pessoas que tiveram uma visão à distância, uma dupla vista à distância, vendo ali, por exemplo, o caso do médico, que viu uma paciente dizendo que tinha morrido, e depois veio ali a resposta, veio ali o fato, dizendo que realmente ela tinha morrido. O caso aqui de um oficial da Marinha também que chegou, que tinha tido uma percepção de um acidente na França com uma carruagem, que o irmão dele tinha morrido, e depois que ele chega em terra firme, ele sabia já que o irmão tinha morrido, porque ele tinha tinha tido essa visão de uma carruagem que se desgovernou e houve um acidente, o irmão dele acabou desencarnando. Então, essas visões, Kardec primeiro traz aquilo que aqueles que veem nesses fenômenos apenas ali uma ilusão, uma alucinação, uma fantasia, seja lá como for, mas depois aqui no final Kardec, com muita perspicácia, ele acaba trazendo depois fatos que não se explicam por alucinação, exatamente porque depois da visão os fatos se confirmavam. Então deixou no ar esse tema, com esses relatos intrigantes que ele apresenta para nós. Mas depois aqui então ele traz uma aparição providencial, que é aqui um artigo agora que trata de uma aparição relatada aqui numa revista, Oxford Chronicle, no dia 1º de junho de 1861, e a gente percebe assim como Kardec vai montando as coisas, Como ele era uma pessoa muito atenta àquilo que acontecia na sociedade, através de jornais, através daquilo que encaminhavam para ele também, e ele acabava lendo, a gente vê então que essa revista do mês de junho de 61 trouxe uma aparição providencial, e no mês de julho Kardec traz um artigo falando sobre isso. Então dá para a gente deduzir aqui, claro que é uma especulação, mas uma dedução, que Kardec foi motivado a escrever esse artigo a partir daquilo que foi publicado nessa crônica. Então é sempre assim, então ele via ali os obituários, ele via os livros, livros antigos, revistas que eram publicadas, jornais. Então assim, sem falar naquela grande rede de comunicação que havia, tendo como ponto central a sociedade parisiense e os vários colaboradores, correspondentes enviando essas notícias. E Kardec ele tinha aquele trabalho, e olha o trabalhão que ele tinha, de fazer uma leitura, uma seleção, uma avaliação daquilo que chegava e depois transformar essa informação, que a princípio era ali apenas uma nota que chegava, transformar aquilo num artigo e, mais do que isso, trazer inspiração para desenvolver esse tema que se tornaria, nesse caso, a base da doutrina espírita, especialmente dentro
do seu aspecto científico, né? Então é bem interessante a gente ver como as coisas iam acontecendo, e a gente só pode perceber isso, naturalmente, através da Revista Espírita. Bom dia, André. Através da revista, porque enquanto nós pegamos os livros da codificação, eles são obras fechadas, né? Que tem ali começo, meio e fim, com um propósito bastante definido. Já na Revista Espírita, Kardec tinha essa liberdade, né, de trazer para nós informações, de mostrar detalhes, trazer suas opiniões, né, fatos assim do cotidiano, coisa que nos livros ele não pode. Por isso que para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, e é mais ou menos isso que nós comentamos também, mais ou menos não, né? É nessa direção que nós comentamos no nosso encontro passado, perguntando, né, qual a importância para a doutrina espírita estudar uma teoria de alucinação. Né? E aí eu tinha comentado com vocês sobre aquele estudo que nós fizemos há muitos anos, e sobre a movimentação de mesas, fenômenos de efeitos físicos, né, que eram observados por Kardec. E ele então comentava no Livro dos Médiuns qual a importância para a doutrina espírita de estudarmos esses fatos que aparentemente não tem nada a ver com a nossa evolução. E na verdade são pequenas peças de quebra-cabeça que a gente vai montando, tendo uma compreensão melhor, né, das leis que regem o mundo físico na relação com o mundo espiritual, como se explicam os fenômenos, entrando no lado científico, né, nessa base científica, para poder explicar para nós o aspecto filosófico e depois, por sua vez, esse aspecto moral. Então, na verdade, ali é uma grande corrente em que nós vamos ali trabalhando em cada elo que vai unindo, né, todos esses outros componentes para formar para nós que somos estudantes essa visão geral, essa visão mais aprofundada da doutrina espírita, compreendendo, né, a sua história, o modo como ela foi elaborada, o porquê das coisas. Então, para quem estuda um artigo desse de uma forma isolada, realmente não vai ver ali proveito nenhum. Não vai achar nada de interessante, sendo que o Espiritismo é visto como uma religião, ou seja, como uma forma do homem se conectar com Deus. Então, ler um fenômeno de efeito físico ou uma aparição não traz ali benefício nenhum, não acrescenta nada. Mas quando nós estudamos, né, com profundidade e encaixamos esse tema no contexto geral da doutrina espírita, aí sim a gente consegue formar uma base bastante sólida, fortalecendo cada vez mais, não mais as nossas crenças, mas fortalecendo as nossas convicções. Porque não é uma questão de acreditar ou não, é uma questão de ter convicção da realidade dessa relação do mundo físico com o mundo espiritual e daquilo que a própria doutrina espírita apresenta para nós sobre a realidade do espírito. Então, muito bem. Uma aparição providencial, então esse artigo, Kardec inicia assim. Lê-se no Oxford Chronicle, de 1º de junho de 1861. Então vamos lá, o que foi lido, qual é a crônica que foi trazida. Em 1828, um navio que fazia viagens de Liverpool a New Brunswick tinha como oficial substituto o Sr. Robert Bruce. Estando perto dos bancos da Terra Nova, o capitão e o seu imediato calculavam um dia de sua rota, o primeiro em sua cabina e o outro na câmara ao lado. As duas peças eram dispostas de modo que eles podiam ver-se e falar-se. Bruce, absorvido em seu trabalho, não percebeu que o capitão havia subido para a ponte. Sem olhar, lhe disse: encontro tal altitude, como está a vossa? Não obtendo resposta, repete a pergunta, mas inutilmente. Então avança em direção à porta da cabina e vê um homem sentado no lugar do capitão, escrevendo numa ardósia. O indivíduo se volta, olha Bruce fixamente e este, terrificado, lança-se para a ponte. Capitão, disse ele assim que o alcançou, quem é que neste momento está à vossa escrivaninha na cabina? Mas ninguém, presumo. Eu vos garanto que há um estranho. Um estranho? Sonhais, Bruce. Quem ousaria meter-se em minha secretária sem minhas ordens? Talvez tenhas visto o contramestre ou intendente. Senhor, trata-se de um homem sentado em vossa poltrona e escrevendo em vossa ardósia. Ele me olhou na cara,
e eu o vi distintamente. Eu jamais vi alguém neste mundo. Ele? Quem? Só Deus sabe, senhor. Eu vi esse estranho que em minha vida jamais houvera visto em qualquer parte. Vós vos tornastes louco, Sr. Bruce. Um estranho? E lá se vão 6 semanas que estamos no mar. Eu sei, contudo eu vi. Muito bem, e de ver quem é. Então, sabeis que não sou um poltrão, não creio em aparições. Entretanto, confesso que não desejaria vê-lo só e de frente. Gostaria que fôssemos ambos. O capitão desceu primeiro, mas não encontrou ninguém. Vede bem, disse ele, que sonhastes. Não sei como é isto, mas juro que há pouco ele estava lá e escrevi em vossa ardósia. Nesse caso, deve haver algo escrito nela. Tomou a ardósia e leu essas palavras. Dirigi para o noroeste. Tendo feito Bruce escrever as mesmas palavras, assim como todos os homens da tripulação que sabiam escrever, constatou o capitão que a letra da ardósia não se assemelhava a de nenhum deles. Procuraram por todos os cantos do navio e não descobriram nenhum estranho. Tendo consultado para saber se devia seguir o conselho misterioso, o capitão resolveu mudar a direção e navegou para noroeste, depois de ter posto como vigia um homem de confiança. Por volta das 3 horas foi assinalado um bloco de gelo, depois um navio desmastreado, sobre o qual havia vários homens. Aproximando mais, soube-se que o navio estava quebrado, as provisões esgotadas, a tripulação e os passageiros esfomeados. Enviaram barco para os recolher, mas no momento em que chegaram a bordo, o Sr. Bruce, para sua grande estupefação, reconheceu entre os náufragos o homem que tinha visto na cabina do capitão. Logo que foi acalmada a confusão e o navio retomou sua rota, o Sr. Bruce disse ao capitão: parece que não foi um espírito que vi hoje. Ele está vivo. O homem que escrevi em vossa ardósia é um dos passageiros que acabamos de salvar. Ei-lo, eu juraria perante a justiça. Dirigindo-se ao referido homem, o capitão o convidou a descer à sua cabine e lhe pediu que escrevesse na ardósia do lado oposto àquele onde se achava a escrita misteriosa: dirigir para o noroeste. Intrigado por esse pedido, o passageiro, entretanto, com ele se conformou. Tomando a ardósia, o capitão virou-a, sem nada transparecer no semblante, e mostrando ao passageiro as palavras escritas antes, disse-lhe: é mesmo a vossa letra? Sem dúvida, pois acabo de escrever diante de vós. E esta aqui? Acrescentou, mostrando o outro lado. Também é minha letra, mas não sei como aconteceu isso, pois só escrevi de um lado. Meu substituto aqui presente julga-vos ter visto hoje, ao meio-dia, sentado a esta mesa e escrevendo essas palavras. É impossível, porque só há poucos instantes me trouxeram para este navio. O capitão do navio naufragado, interrogado sobre este homem e sobre o que se teria passado de extraordinário com ele, pela manhã respondeu: não o conheço senão como um de meus passageiros, mas pouco antes do meio-dia ele caiu num sono profundo, do qual só saiu depois de 1 hora. Durante o sono ele exprimiu a confiança de que logo iríamos ser resgatados, dizendo que se via a bordo de um navio cuja espécie de Ensárcia descreveu, em tudo conforme o que tivesse à vista alguns momentos depois. O passageiro acrescentou que não se lembrava de haver sonhado, nem de ter escrito o que quer que fosse, mas apenas que conservara, ao despertar, um pressentimento que não sabia explicar, de que um navio lhes viria em socorro. Uma coisa estranha, disse ele, é que tudo quanto está nesse navio me parece familiar, e entretanto estou certo de jamais o ter visto. Acerca disso, o Sr. Bruce lhe contou as circunstâncias da aparição que havia tido, e eles concluíram que o fato era providencial. Essa história é perfeitamente autêntica,
o Sr. Robert Dale Owen, antigo ministro dos Estados Unidos em Nápoles, que igualmente a relata em sua obra, cercou-se de todos os documentos que pudessem constatar a sua veracidade. Perguntamos se ela possui algum dos caracteres da alucinação, que a esperança, que jamais abandona os infelizes, teria seguido o passageiro em seu sono e lhe teria feito sonhar que lhes vinham socorrer, compreende-se. A coincidência do sonho com o socorro podia ainda ser um efeito do acaso, mas como explicar a descrição do navio? Quanto ao Sr. Bruce, ele está certo de que não sonhava. Se a aparição fosse uma ilusão, como explicar essa semelhança com o passageiro? Se ainda fosse o acaso, a escrita nardosa é um fato material. De onde vinha o conselho dado por este meio de navegar na direção dos náufragos, contrariando a rota seguida pelo navio? Que os defensores da alucinação tenham a bondade de dizer como, com o seu sistema exclusivo, poderão dar a razão de todas essas circunstâncias. Aqui então, por enquanto, bom dia Masa, bom dia Regina, bom dia embaixador. Então aqui por enquanto, que a gente tinha visto já, comentado no nosso encontro anterior, a respeito dos sistemas, né? Nós abordamos isso com bastante detalhe. Um sistema, quer dizer, cada situação, cada fenômeno, trazendo uma justificativa. Essa justificativa é chamada então de sistema. E o que Kardec desafia, e aqui a gente percebe no tom desafiador dele, né, de onde mais uma vez ele diz assim, né, que os defensores da alucinação tenham a bondade de dizer como, com o seu sistema exclusivo, poderão dar a razão de todas essas circunstâncias. Então, nesse caso nós temos, bom, o navio encontrando o outro depois de uma ideia de navegar para o noroeste. Coincidência. Esse é o primeiro sistema. Aquele homem no estado de transe, alimentando a esperança de ser resgatado. É natural, o instinto de sobrevivência sempre coloca o homem na expectativa de que ele seja salvo. É um outro sistema. A aparição de um homem sentado à mesa do capitão, na poltrona do capitão, e o imediato, vendo então esse fato, relata para o capitão. Poderia ser uma alucinação? Mais um sistema. Na ardósia, escrito de um lado aquele fato, né, dirigir-se para o noroeste, e depois do outro, já é uma prova concreta. Mas poderia dizer que foi uma farsa, um truque barato. É um outro sistema. Mas aí nós juntamos todos eles. Qual sistema explicaria todos eles? Né? Então é exatamente ali como a gente vê. São testemunhas aqui a princípio, como a gente viu, né? Robert Dale Owen, que foi esse antigo ministro dos Estados Unidos, né, que foi colocado para nós aqui, também procurou documentos, né, que pudessem autenticar esse fenômeno, autenticar esse fato. Além da própria letra também, e o homem também descrevendo, né, a impressão do navio. Ele poderia ter visto isso num porto qualquer, aquele navio e tal. Então, como a gente vê, o que Kardec traz para nós aqui é exatamente direcionar a nossa imaginação para nos ajudar na construção de um raciocínio, nesse raciocínio investigativo que ele apresenta para nós. Né? Então aqui, o desafio que Kardec propõe é exatamente que tudo isso seja explicado, né, abrindo mão, né, daquilo que realmente pode chamar a nossa atenção, daquilo que não pode ser explicado pelas ciências terrenas. Né? Então foi nesse caminho que Kardec nos leva. E ele segue para nós aqui. Nos fenômenos espíritas provocados, eles têm o recurso de dizer que há trapaça, mas aqui é pouco provável que o passageiro tenha representado uma comédia. É nisso que os fenômenos espontâneos, quando apoiados em testemunhos irrecusáveis, são de grande importância, por não se poder suspeitar de nenhuma conivência. Para os espíritas, esse fato nada tem de extraordinário, porque o compreendem. Aos olhos dos ignorantes, parecerá sobrenatural, maravilhoso. Para quem conhece a teoria do perispírito, da emancipação da alma dos vivos, ele não sai das leis da natureza. Um crítico divertiu-se muito com a história do homem na tabaqueira, relatada na revista de março de 1859,
dizendo que era efeito da imaginação da mulher doente. Lembrando que esse fato da tabaqueira, né, uma mulher que se encontrava adoecida na cama, apareceu um homem em pé diante dela, que era um conhecido, e ele trazia ali uma tabaqueira, né, aquela caixinha de rapé, que ele ali até aspirava o rapé e tudo mais. E Kardec trouxe esse fato lá no Livro dos Médiuns, naquele capítulo número 8, se eu não me engano, que é o Laboratório do Mundo Invisível, quando ele fala, né, ele analisa esse fenômeno. Por exemplo, né, aquela tabaqueira, ela era real, ela não era real, ela era sólida, ela não era sólida. O próprio rapé que tinha ali, que é um produto químico, né, esse produto químico poderia ter sido simulado pelos espíritos através da manipulação de fluidos. Então Kardec foi explorando, né, esse fato dessa aparição na própria revista, e aqui ele menciona novamente, dizendo que quando foi publicado lá em março de 59, e nesse caso, né, o Livro dos Médiuns ainda não havia sido publicado, né, ele foi publicado em 61, se eu não me engano, 60 ou 61, eu nunca consigo guardar as datas dos livros, mas enfim, foi nessa época. Então, e depois ele trouxe e publicou. E aqui então ele comenta, né, que a mulher podia ter tido uma alucinação, alguma coisa assim. E aí coloca, né, que tem ela de mais impossível do que esta. Os dois fatos explicam-se exatamente pela mesma lei, que rege as relações entre o espírito e a matéria. E nesse caso era aquele homem, né, que Kardec comentou da tabaqueira, que ele estava na casa dele, e ele então foi até a casa dela e se apresentou ali nesse desdobramento. E ele estava encarnado, né? Então, assim como outros fatos que Kardec também menciona sobre desdobramento e emancipação de pessoas vivas, e não apenas a materialização de um espírito, né, ou a aparição de um espírito. Além disso, perguntamos a todos os espíritas que estudaram a teoria dos fenômenos se, lendo o fato que acabamos de referir, sua atenção não foi imediatamente conduzida sobre a maneira pela qual deve ter se produzido. 15 de janeiro de 61, né? Então está ali a data da publicação da nossa revista. Obrigado, do Livro dos Médiuns. Obrigado. Então está ali. Então Kardec pergunta assim, né? Mais uma vez, se nós, espíritas, ao lermos esse fenômeno, lendo o fato que acabamos de referir, se sua atenção não foi imediatamente conduzida sobre a maneira pela qual deve ter se produzido, se não encontraram a explicação, se com tal explicação não concluiriam pela possibilidade e se, em consequência dessa possibilidade, não se interessariam mais do que se o devessem aceitar apenas pelos olhos da fé, sem acrescentar o assentimento da inteligência. Aqui vale uma pausa, só para comentar aqui o que Kardec traz. Ele diz assim, né, se para nós espíritas que estamos lendo esse relato, se de imediato a nossa mente já não começou, como se fosse aquela luzinha do computador, começasse a piscar, porque nós estamos processando esse fato, tentando encontrar as referências, tentando encontrar uma explicação, né? Quando eu li agora com vocês aqui, me veio assim, né, aquele homem adormecido lá naquele navio naufragado, a deriva naquele caso, né, porque tinha batido naquele iceberg. Se ele então, entrando naquele estado de transe, ele não foi conduzido, talvez por um espírito que estivesse próximo, levando até o outro navio para que se materializasse, e depois que ele voltou, né, ao estado de vigília, ao seu estado normal, ele não se lembrava de ter vivido nada daquilo, mas ele trouxe, conforme o capitão comentou, trouxe uma forte esperança de que eles seriam resgatados, depois dele ter mandado, né, ter dado aquela notícia, e aquela notícia ter repercutido, junto ali o capitão imediato, a tripulação de modo geral. Então, a gente começa assim, bom, o espírito pegou, conduziu até do outro lado, fez ele se manifestar, ele escreveu e coisa e tal, depois ele volta, desperta no corpo. Então a gente foi construindo, conforme Kardec traz para nós aqui, a gente foi construindo os bastidores desse fenômeno, encontrando uma explicação muito clara, até porque para nós hoje, né, muito mais do que na época de Kardec, mas para nós hoje aqui, né, espíritas contemporâneos, estudantes contemporâneos da doutrina, nós temos muito mais subsídios do que eles tinham naquela época.
Enquanto um fenômeno desse, por exemplo, foi relatado em 1828, numa revista, numa crônica que Kardec pegou, nós temos, por exemplo, Eurípides Barçanufo e outros tantos médiuns que viveram essa experiência do desdobramento e contaram esses fatos enquanto vivos, enquanto encarnados. E não como naquela época em que eles pegavam fatos que eram publicados em textos antigos, em século anterior inclusive, para tentar explicar aquele fenômeno. Nós acompanhamos isso hoje de uma forma quase que ao vivo, pessoas relatando tantos e tantos fenômenos sendo anotados, até porque os nossos tempos facilitam isso com muito mais agilidade, né, por causa da tecnologia, por causa da comunicação de um modo geral. Então, para nós é muito mais fácil construir, né, os bastidores desse fenômeno. E algo muito interessante também, quando ele coloca assim, se com tal explicação não concluíram pela possibilidade, e se, em consequência dessa possibilidade, não se interessaram mais do que se o devessem aceitar apenas pelos olhos da fé, sem acrescentar o assentimento da inteligência. Aqui, qual é o detalhe que Kardec coloca? Por exemplo, em 1917, lá em Portugal, em Lourdes, nós tivemos a aparição. Nossa Senhora de Lourdes, vocês se lembram, né? E aí então, lá em Lourdes, né, que teve a aparição, e em Fátima também, no caso foi Fátima que trouxe aquele fenômeno. Hoje é analisado aquele fenômeno pelos olhos da fé, especialmente, claro, entre os católicos. Porque não importa como Maria ou Nossa Senhora, dentro da base dogmática católica, como Nossa Senhora apareceu. O que importa é que ela apareceu. Em cima daquele arbusto, aqueles 3 pequenos pastores viram aquela aparição, aquele local virou um local de peregrinação, virou um local sagrado para os católicos, um local de devoção, e o fato foi registrado. Mas e nós que temos o conhecimento sobre, né, temos o conhecimento não, nós estudamos sobre, né? Estudamos sobre os fenômenos e quais são os elementos que compõem esse fenômeno. Por exemplo, né, o perispírito, emancipação, materialização, mediunidade e dentre outros tantos fenômenos, já que, por exemplo, os 3 pastores naquela aparição de Fátima, só eles viam. E várias outras pessoas em volta, segundo os relatos da época, ninguém é capaz de ver também Nossa Senhora aparecendo. Somente os 3. Então, esse virou um local de peregrinação, esse fenômeno virou um milagre, porque virou a aparição de Nossa Senhora, e ninguém questiona. Mas no caso, quando nós estudamos o aspecto científico da doutrina espírita, muito mais do que uma aparição e 3 crianças vendo aquele espírito, trazendo uma mensagem para eles, que era uma mensagem, né, eram três previsões que foram dadas para eles, né, que foram sendo resolvidas com o passar do tempo, sendo descobertas, sendo reveladas, na verdade, né, com o passar do tempo. Nós temos a oportunidade de tentar entender agora quais são os mecanismos que foram utilizados para que aquele fenômeno acontecesse. E é claro que trouxe uma repercussão dentro da fé católica, né, especialmente que é uma doutrina dominante no Ocidente, que tinha por objetivo conduzir a humanidade por um caminho melhor, por um caminho de evolução, por um caminho de paz. Então a gente analisa, o fenômeno aconteceu, a aparição aconteceu, foi considerado um milagre, a mensagem veio e fica por isso mesmo. E causando inclusive muitas intrigas, né, a respeito de revela-se ou não revela, se o Vaticano prende ou não prende essa informação, mas nós temos a oportunidade de ver pela perspectiva espiritual. Olhando, por exemplo, naquela grande conferência no mundo espiritual, trazendo ali, né, os espíritos que poderiam trazer uma mensagem para a humanidade, de que forma que essa mensagem seria transmitida, enfim. Olha quanta coisa a gente começa a analisar em algo que é visto apenas como um milagre. Porque basta apenas, como Kardec coloca, não se interessaram mais do que se o devessem aceitar apenas pelos olhos da fé, sem acrescentar o assentimento da inteligência.
E aí, nesse caso, então, o assentimento da inteligência é exatamente essa análise que nós podemos fazer agora de todos esses fenômenos, desses e de tantos outros. Como, por exemplo, né, a materialização de objetos, aparições, transmutações que aconteceram, né? Teve o caso de uma jovem, se eu não me engano, na Indonésia, certa vez, que ela, então, naquele momento de comunhão, né, onde ela ia comungar, ali fazer, né, receber a hóstia e tudo mais, aquela hóstia virou sangue. E aquilo causou um grande alvoroço naquela comunidade, inclusive investigadores do Vaticano foram até lá para poder constatar o milagre que aconteceu. E aí nós vamos para o Livro dos Médiuns, capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, a transmutação da matéria. Pronto, resolveu o problema. O efeito moral, certamente ele continua, mas o fenômeno em si, percebe-se que ele faz parte plenamente do conjunto de leis que estão aqui conduzindo o nosso mundo. Só que leis que são ainda desconhecidas. Por isso então existe, como Kardec coloca, aceitar apenas pela fé e aceitar ali, mas com o assentimento da inteligência. É a fé raciocinada. Dudu colocou para nós, né? Eu, quando disse que não iria fazer o trabalho mediúnico, a Rosane, nossa amiga aqui, estava vendo uma reunião pública e o médico de lá recebe uma mensagem que dizia ser para mim, né? Rosane, então, envia a mensagem do médico, né, jogador do Botafogo, que está encarnado e eu nunca vi. Manda um recado avisando, né, de forma alvinegra, né, para que eu retomasse o trabalho. Se eu aceitar a mensagem, se eu achar a mensagem, eu coloco no grupo. Põe sim, Dudu. Bem legal, né? Então, quer dizer, a gente vê assim, essa naturalidade, né, com que hoje, inclusive, nós temos esse privilégio, né, de termos esse canal de comunicação aberto com o mundo espiritual, ali, de sempre trazendo para nós orientações. A gente vê que aquilo que se fala num centro espírita, um espírito apareceu e um espírito deu uma mensagem. Afonsinho do Botafogo, médico, né? Legal. Então, assim, um espírito trouxe uma mensagem no centro espírita. Quando a gente começa a conviver com isso com naturalidade, a gente fala, é mesmo? Poxa vida, a gente quase todo dia tem mensagem aqui. Exatamente porque aquilo que parece ser um fenômeno, algo sobrenatural, passa a se tornar natural quando você passa a olhar por essa perspectiva do intelecto. E não apenas ali passionalmente por essa ideia do milagre, do sobrenatural. Então é isso que Kardec coloca para nós. Algo que foi visto naquela época, um fenômeno que aconteceu no navio, de lá para cá, quantos e quantos fenômenos foram acontecendo. Então vamos aqui seguindo com Kardec. Os que nos censuraram por havermos dado essa teoria se esquecem de que ela é o resultado de longos e pacientes estudos que, como nós, eles poderiam ter feito, trabalhando tanto quanto o temos feito e fazemos todos os dias, que, dando os meios de compreender os fenômenos, nós lhes daremos uma base, uma razão de ser, que silenciaram mais do que um crítico e contribuíram, em grande parte, para a propagação do Espiritismo, considerando que se aceita com mais boa vontade aquilo que se compreende do que aquilo que não se compreende. Então, o que ele traz aqui para finalizar, esse artigo, é exatamente isso, o princípio da doutrina espírita, de que nós, então, compreendemos os seus fundamentos porque nós vamos analisando, estudando e não simplesmente aceitando. Porque, do contrário, ele vira um dogma. E um dogma é aquela base em que você não pode questionar. Porque tem que ser assim e deve ser aceita. E a doutrina espírita, embora Kardec tenha utilizado, né, na resposta, numa das questões que ele colocou sobre reencarnação, no que se fundamenta o dogma da reencarnação, quando ele coloca lá no Livro dos Espíritos, mas ele coloca o dogma da reencarnação não com esse sentido de não aceitação, mas como um princípio que agora os espíritos vão trazendo. Mas, de um modo geral, a gente percebe que tudo que a doutrina espírita propõe para nós não apenas pode, mas deve ser questionado. Questionado no sentido de vamos entender a sua origem, a forma como ela se desenvolve, exatamente para que nós fortaleçamos cada vez mais as bases de convicção daquilo que ela vai propondo para todos nós. Em que todos os fenômenos que acontecem hoje, que são considerados sobrenaturais, e até mesmo essas palavras
precisam ser compreendidas na sua origem, o sobrenatural é aquilo que está além do natural. Portanto, é aquilo que quebra as regras das leis do nosso mundo. Só que quais são as leis do nosso mundo? Se nós voltarmos no tempo, talvez 130 anos, 120 anos, nós vamos ver os homens descobrindo a lei da aerodinâmica, que hoje permite que os aviões voem, que hoje traz para nós uma explicação sobre o voo dos pássaros. Mas até aquela época, lá no final do século XIX, a lei da aerodinâmica não era compreendida. Simplesmente quando apareceu um avião ali, um objeto mais pesado do que o ar, voando, todo mundo achava que era uma coisa fantasmagórica. A eletricidade é a mesma coisa. Quando surgiu a eletricidade, as pessoas faziam espetáculos para apresentar, né, aquilo que era sobrenatural também. E de repente a eletricidade hoje, as crianças estudam isso na escola. Mas voltando no tempo, não era algo compreendido. Assim como tantas e tantas outras leis que hoje são aplicadas e vivenciadas por todos nós, pelas nossas ciências, no nosso cotidiano, que é um fenômeno mais estranho do que o micro-ondas? Um fenômeno mais estranho do que o uso do celular? Em que você pega um aparelho na mão e você conversa do outro lado do mundo instantaneamente, sem ver nenhuma conexão entre esses dois equipamentos? Se você voltasse 500 anos no tempo, você era queimado numa fogueira por bruxaria. Então são leis que aos poucos vão sendo compreendidas, mas lembrando mais uma vez, algo que é extremamente importante. A ciência não é uma opositora das religiões, de um modo geral. Porque a ciência, na verdade, ela depende de fatos. E para muitas religiões, para a maioria das religiões do nosso mundo, se não todas as religiões no sentido filosófico da palavra, as religiões elas se baseiam muito mais na fé do que na ciência. Então a ciência precisa de fatos, a religião não. E é aí que se encontra o perigo. E aí tem uma frase, né, atribuída ao Einstein, quando ele diz assim, né, que a fé sem a ciência é cega, e a ciência sem a fé é manca. Então, na verdade, há a necessidade da evolução do pensamento humano, tanto no que diz respeito à fé, no que diz respeito ao intelecto, de aos poucos se aproximando, fazendo com que a fé se torne raciocinada. Porque há aquilo, sem dúvida nenhuma, de que nós aqui encarnados ainda não conseguimos compreender, porque os nossos sentidos não são capazes ainda de perceber. Mas do mundo espiritual, o fato de nós não compreendermos não significa que as leis estejam em plena atuação, que podem ser percebidas do plano espiritual. Então há aquilo que nós não compreendemos, mas o nosso raciocínio começa a analisar essa trajetória, até o momento em que realmente fé e intelecto vão se unir, compreendendo de uma forma plena aquilo que acontece na relação entre esses dois mundos. Mami colocou, né, tudo que não entendemos tende a ser algo sobrenatural. E mais do que isso, Mami, geralmente o sobrenatural acaba sendo combatido. Né? Nós temos a história da humanidade mostrando isso. Aquilo que é sobrenatural, né, se torna um objeto a ser combatido. Porque aí nós estabelecemos quais são as bases da fé que nós temos que cultivar, e aquilo que não faz parte da base dessa fé, ele é combatido. E na verdade nós estamos falando simplesmente de leis. E aí então, para fazer as devidas interpretações, essas leis precisam ser compreendidas. E felizmente a doutrina espírita surge como resultado dessa fé raciocinada. E nós temos ali a oportunidade de ter o nosso raciocínio sendo conduzido numa análise cuidadosa, trazendo para nós elementos que agora se tornam palpáveis para compreendermos esses fenômenos. Bom, finalizando esse artigo então, uma aparição providencial. Aqui teve um trecho interessante que Kardec comentou antes de nós passarmos para o próximo tema, quando ele coloca: para os espíritas esse fato nada tem de extraordinário, porque o compreendem. Aos olhos dos ignorantes parecerá sobrenatural, maravilhoso. Para quem conhece a teoria do perispírito, da emancipação da alma dos vivos, ele não sai das leis da natureza. Quando eu li esse fenômeno, quando eu li esse trecho, eu me lembrei que na semana passada eu mandei para vocês um vídeo
não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, que falava, né, sobre a Marinha do Brasil, aquele caso que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial, em que 2 navios brasileiros foram envolvidos. Um ali sofreu, não sei se vocês chegaram a assistir. Quem não assistiu, reforço depois para vocês assistirem, né, o comandante de um navio tendo um pressentimento de que algo aconteceria com os tripulantes de um outro navio que estava ali sendo rendido, né, num trabalho que eles estavam fazendo já no final da Segunda Guerra Mundial no transporte de equipamentos. Aquilo fez com que o comandante quebrasse um protocolo, coisa que não se faz dentro de um regime militar. Ele quebra aquele protocolo para fazer uma homenagem prévia daqueles companheiros que ele não sabia por quê. Pouco tempo depois chega um comunicado de que houve uma explosão naquele navio e vários companheiros que estavam ali acabaram morrendo. Dentro dos nossos olhos, a gente vai dizer, os olhos simples, né? Foi ali um pressentimento que ele teve, foi uma coincidência, uma emoção súbita que ele teve sem explicação. Mas quando nós começamos a analisar, e ali a gente vê que esse fato ocorreu, esse fato foi registrado, trouxe ali uma repercussão muito forte entre aqueles que conheceram aquela história, e nós vimos assim, de que forma que a doutrina espírita pode explicar isso? Exatamente através do pressentimento. Como se explica isso, nós ainda não sabemos. Porque por mais que os espíritos tragam para nós explicações sobre alguns fenômenos, olhar apenas da perspectiva material não é o suficiente para nós. Porque eu posso pegar para vocês, por exemplo, um computador fechado, explicar para vocês o mecanismo deles, e mesmo assim você não vai compreender. Porque não é da nossa área, né, uma área especializada, uma área mais técnica, de você entender qual é o papel de cada componente, de que forma que os circuitos funcionam, como as informações são processadas. Nós precisaríamos estar nesse universo da tecnologia, da informação, para entendermos esse mecanismo. A mesma coisa acontece na relação entre mundo físico e mundo espiritual. Por mais que os espíritos tragam para nós explicações, a gente apenas tem a teoria, mas ver isso já é diferente. Kardec, por exemplo, lá no livro A Gênese, lembra que o título do livro A Gênese, né, Gênese, Milagre e Predições segundo o Espiritismo. Essas predições significa você dizer alguma coisa antes que vai acontecer. Então você tem a pré-cognição, que é você conhecer alguma coisa, a pré-visão, você ver alguma coisa antes de acontecer, o pré-sentimento, você sentir alguma coisa antes que o fato aconteça. Então, antes desses vários prés que vão acontecendo, ou seja, você antecipar um fato, e nós temos ali várias histórias sobre isso, nessas grandes tragédias que acontecem na humanidade, vários relatos de pessoas que tiveram pressentimentos e previsões, acabam surgindo, alguém que viu alguma coisa antes de acontecer, como foi o caso que eu comentei com vocês, inclusive isso aí virou notícias dos jornais, na época, né, em que as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, lá no World Trade Center, quando os aviões bateram naquela torre e as torres caíram, pessoas tinham relatado sonhos de que viram as torres caindo, as torres pegando fogo, aviões batendo, antes disso acontecer. E a explicação, isso aí foi só uma coincidência. Você deve ter assistido a algum filme, e esse filme causou alguma impressão. Só que tem ali relatos que são tão contundentes que por mais que você tente encontrar um sistema para explicar, desses sistemas disponíveis aqui no nosso mundo, que nenhum deles consegue explicar, nenhum deles se encaixa. Não chegaram para nós ainda nesse grande terremoto que teve lá naquela região, né, da Turquia, Síria. Mas quantas pessoas devem ter tido pressentimentos de ver aquela grande tragédia acontecendo? Então Kardec traz lá no nosso livro A Gênese a explicação de que alguém que tem essa previsão, esse pressentimento, se assemelha a alguém que sobe numa montanha e lá do alto é capaz de ver, né, se você caminha numa estrada, você consegue vislumbrar apenas aquele trecho onde você se encontra. O seu olhar vai um pouquinho para frente, porque você vai conseguir prever os próximos fatos a partir daquilo que você está fazendo. Você olha para trás e você vê qual foi o trecho já percorrido. Mas quando você sobe numa montanha, a sua visão se amplia.
você não apenas vê o trecho em que aquele viajante está percorrendo, mas você consegue ver além das curvas que o olhar dele não pode. Você sabe que lá na frente tem uma ponte, que essa ponte pode estar quebrada, que lá na frente vai ter uma cidade. E aí você vai dizer para ele, olha, tem uma cidade lá na frente, como é que você sabe? Aí vai parecer algo sobrenatural. Mas nessa percepção do espírito, na emancipação, na dupla vista, que são leis que os espíritos trazem, mas que para nós é difícil compreender, porque você vê alguém trazendo um relato de um fenômeno de dupla vista. Quando uma outra pessoa traz um relato semelhante, muitas vezes ali as informações não são iguais. Então o entendimento que você tem para uma coisa pode não servir para outra, porque o nosso conhecimento realmente é limitado. Mas o fenômeno está ali. Então Kardec, quando traz essa explicação da pessoa no alto de uma montanha tendo essa visão, é para nós, na verdade, uma pequena ilustração para dar uma ideia do que seria essa questão do pressentimento, da previsão e da precognição. Mas para que nós pudéssemos entender, nós teríamos que estar do outro lado, porque esse fenômeno precisa ser observado da perspectiva espiritual. Da perspectiva terrena, nós temos muitas limitações. Fazendo ali uma comparação bem simplesinha, para poder ilustrar tudo isso, é como se eu fosse para um país exótico dentro dos nossos hábitos, né, e comportamentos, e depois eu viesse aqui para vocês e relatasse tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu experimentei naquele lugar. Por mais que eu fale, por mais que eu conte, vocês vão tentar imaginar aquilo, mas cada um vai imaginar do seu jeito. A melhor forma de vocês entenderem o que eu estou falando é a gente fazer uma excursão e todo mundo ir para lá para eu poder mostrar para vocês o que eu senti. A mesma coisa é assim. Para entendermos alguma coisa, nós temos que estar no mundo espiritual. Temos ali as percepções que os espíritos têm. Os espíritos já adaptados, né, em pleno uso de suas potencialidades, para entender esse fenômeno de fato. Porque do contrário a gente vai continuar apenas presos, né, nas nossas limitações e aqui limitados aos nossos sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. É assim que nós funcionamos aqui no nosso mundo. O resto é a nossa imaginação que tenta alcançar. No mundo espiritual nós teremos sentidos diferentes, percepções diferentes. Angelina colocou na noite do terremoto, passei a madrugada acordada sentindo que as pessoas estavam precisando de ajuda em algum lugar, né? São ali sentidos, né? Poderíamos dizer, né, mas isso aí é só coincidência. Tá, pode ser coincidência? Pode. Mas pode ser um fato? Também pode. E aí é uma questão subjetiva, cada um sabe que sentiu. Não dá para dizer assim, Angelina, o que você sentiu é mentira. Como poderia fazer isso? Quem sente é que sabe se analisar, se conhece. E é aí que vem a grande dificuldade, porque isso, muitas vezes, a interpretação desses fenômenos acaba sendo uma interpretação muito subjetiva. Cada um interpreta do seu jeito, cada um analisa aquilo a partir das suas percepções, e cada um consegue encontrar respostas a partir do seu do conhecimento que possui. Se alguém, por exemplo, estudado dentro da doutrina espírita, vai encontrar ali vários elementos que vão trazer uma resposta. Para aquela pessoa de uma outra fé ou que não tem crença nenhuma, ela vai fazer a interpretação do seu jeito. Quantas pessoas dizem assim, olha, eu sei que para você é loucura, mas eu tive um sonho tal, e a coisa aconteceu. Por que pode parecer loucura? Porque pelo fato dela não conhecer os mecanismos, ela acha que está ficando louca. Ou então outra pessoa vai ignorar. Não, isso aí é mentira porque esse tipo de coisa não existe, por mais contundente que seja a resposta. Daí então a dificuldade que nós temos de fazer as interpretações dessas tantos e tantos fenômenos que vão acontecendo, fenômenos que são provocados por leis que para nós ainda não foram compreendidas ou devidamente compreendidas. Então esse é o fato que nós lemos aqui agora. Uma aparição providencial, tivemos aqui, e mais uma vez, para quem não assistiu ao vídeo que eu mandei para vocês, assista. Tá? O vídeo ali tem 1 hora e tanto, mas o fato que eu quero que vocês vejam, e eu já coloquei ali no ponto certo, ele tem uns 10 minutos mais ou menos. Que é um relato bastante emocionante de se ver. E vendo ali que como aquilo mexeu com aquelas pessoas.
Muito bem, pessoal. Vimos aqui então esse artigo. O próximo artigo que nós temos aqui, deixa eu ver aqui, temos um tempinho. Conversas familiares de além-túmulo. Mais uma vez aqui, como sempre, né? É a seção da Revista Espírita que eu mais gosto. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Então isso aqui é a única conversa que vai ter, dividida aqui em duas partes. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Bom, isso nós já tivemos aqui, né, exemplos disso, né? Disso, né? A mãe do Dudu, nosso querido amigo Reinaldo e outros irmãos que vão aqui surgindo entre nós, né? Mas daqueles que nós conhecemos, a gente teve aqui a oportunidade de estar com eles, né? Então, realmente, os amigos não nos esquecem no outro mundo. Um dos nossos assinantes nos envia a conversa seguinte, que teve com um de seus amigos, cuja perda lhe fora muito sentida, através de um médium estranho, já que ele mesmo não é médium. Além da notável elevação dos pensamentos, há de notar-se que os laços formados na Terra, quando sinceros, não são rompidos pela morte. Então, mais uma vez aqui, só para a gente lembrar, trazer uma história como essa, que Kardec publica na Revista Espírita, era uma novidade para as pessoas daquela época. A gente lembra, a Revista Espírita começou a sua publicação em janeiro de 1858. Então, 58, 59, 60, estamos aqui com 3 anos e meio de publicação da Revista Espírita, 4 anos e meio, quase 4 anos e meio, da publicação do Livro dos Espíritos. E a doutrina estava se tornando conhecida. Então, quando se publica uma comunicação como essa, para avisar que os amigos não nos esquecem no outro mundo, para muitos era uma grande novidade. Hoje nós temos livros e livros e mais livros com essas comunicações, com esses fatos, falando para nós exatamente sobre a relação entre amigos, entre os dois planos. Então, naquela época era uma novidade. Para nós, já é um fato comum. Então, aquilo que Kardec vai apresentar só vai trazer para nós ali, né, um elemento diferente, porque cada experiência traz ali a sua particularidade. Mas na essência em si, entre amigos, entre os dois planos se comunicando, para nós já não é mais novidade, né? Só de mensagens aqui, né, já tem aqui um monte para a gente poder ver. Só para lembrar, a Mami colocou, né, quando a gente entra no edifício Andraus, a gente sente aquele eco negativo de sofrimento e desespero, né? Então ali tem ali para os mais sensíveis, né, Mami, acaba tendo, né, tanto no Joelma como no Andraus também. Então ali no Avenida, né, na Paulista, então são sensações que realmente aqueles que trazem essa percepção conseguem perceber. Angelina colocou, uma das vezes também aconteceu, percebi um jovem pedindo socorro. Pela manhã pela manhã as pessoas da nossa rua falaram sobre um acidente de um jovem na nossa rua com óbito, né? Olha só. Então são detalhezinhos que vão surgindo que a gente vê que não é nada de sobrenatural, né? É simplesmente ali um fato que é muito mais comum do que a gente imagina, já que a grande maioria das pessoas que tem essa percepção simplesmente não comenta com ninguém. Pelo fato de estarem num ambiente onde esse tipo de assunto acaba trazendo ali uma repercussão negativa, né? Então, quantas e quantas pessoas têm experiências mediúnicas, experiências anímicas, diversas, né? Mas eles não comentam nada, ou comentam rapidamente assim com alguém próximo, olha, eu tive um sonho, você viu tal coisa, eu senti tal coisa, mas sem aprofundar, exatamente porque o meio em que elas se encontram não traz essa compreensão. Bom, não vou nem ler aqui, pessoal, vamos deixar por aqui então essa comunicação. Deixei aqui só o gostinho, né? Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Nós temos aqui uma carta, né, que foi publicada no dia 28 de dezembro de 1860, e depois aqui uma segunda carta no dia 31 de dezembro, também do mesmo ano, de 1860. Então aqui um dia depois, 3 dias depois do Natal, e 3 dias depois a segunda comunicação.
E foi só essa que veio, né? Depois Kardec traz uma correspondência. Beleza, Dudu? Que é o que a gente vai estudar no nosso próximo encontro, carta do presidente da Sociedade Espírita do México. Né? Então, mandou essa comunicação, depois Kardec publica a carta e depois Kardec responde. E também aqui uma outra comunicação no mesmo dia em que nos chegou a carta do México, recebemos a seguinte de Constantinopla, olha só, lá de Istambul, trazendo para nós aqui uma comunicação também da Turquia. Deixa eu ver aqui. Isso, depois vem aqui desenhos misteriosos, novo gênero de mediunidade. Então desenhos, ó, psicopictografia. Enquanto que lá era uma novidade na época, a psicopictografia que agora aparece aparece na televisão, né? Nos programas aqui de auditório e tudo mais. Médiuns trazendo pinturas. A mãe me colocou, né? Já sonhei com a minha mãe segurando minha mão, né? Me dizendo que estava comigo e que me ajudaria a ultrapassar uma tormenta, né? Então, muita gente vai dizer assim, né, mãe? Ah, mas você deve ter sonhado mesmo porque as circunstâncias provocaram isso. Pode ser, né? Mas é só você que vai julgar a veracidade desse fato, né? E sabe que pode acontecer também. Deixa eu ver aqui, Dudu, que você colocou. Só um instantinho. Espera lá. Tá aqui. Se importa se eu ler aqui, Dudu? Ou deixa lá no grupo pessoal ler depois? Pode ler? Então, numa reunião pública no Rio Grande do Sul. Mensagens assim. Para Eduardo Barros, no Rio de Janeiro. Caro Eduardo, caro Eduardo Barros, né? Tenho lhe acompanhado no centro e sua mediunidade foi meio de campo, na estreita solitária Botafogo, e médium. Espera só um pouquinho, Dudu. Tá, aqui então. Fui meio de campo, na estrela solitária, e mediana e confiava. Você tirando fotografia não notou que a visão interna tira foto? Criar visão é outra coisa. Como fisiologista, tinha que saber o histórico do paciente. Fui até tema de música por Gilberto Gil. Meio de campo, caro Dudu, ergue a cabeça, precisamos de você. Bota fogo na mediunidade com Jesus e as dúvidas sanarão. Então, bota fogo na mediunidade com Jesus e as dúvidas sanarão. Estamos esperando para trabalhar. Do sempre jogador Afonso Garcia Reis Afonsinho, né? Bacana aqui o trocadilho que ele fez, né? Do Botafogo para Botafogo, né? Muito legal. Então, o Dudu trabalhando ali como fotógrafo, né? Então, também ali sempre essas tiradas, né, que os espíritos dão, né? Como acontece aqui também, né? Que é bem legal. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui, então, esse nosso encontro de hoje. Fechamos aqui com esse chamamento, né, que o Dudu teve para retornar ao trabalho, né, para não deixar isso passar. E ficamos aqui então com esse trecho da Revista Espírita. Mais uma vez aqui o próximo encontro. Nós vamos analisar, Nós vamos analisar então essas conversas familiares de além-túmulo, né, esse artigo que traz para nós aqui, mais uma vez, os amigos não nos esquecem no outro mundo, tá? Então na semana que vem a gente começa esse trecho e depois vai para as comunicações que Kardec publicou. E nesse caso, né, as comunicações sempre ali com aquele, né, com reconhecimento, né, da presença desses grupos distantes, né, que para Kardec muitas vezes grupos exóticos em outros países em que o Livro dos Espíritos estava presente. Né? Lembrando que aqui no Brasil foi ali por volta de 1865 que nós tivemos a fundação do primeiro centro espírita. Né? Então ali se comunicavam, Kardec inclusive menciona na Revista Espírita uma carta recebida
de um centro espírita do Brasil.